Bom dia, meus meninos. Espero que continuem a encontrar-se de boa saúde. Hoje temos coisas muito fixes. Temos coisas muito fixes para fazer hoje, meus meninos. Vamos trabalhar com números complexos e vamos trabalhar pela primeira vez com alguma coisa que não seja só o GeoGebra. O GeoGebra é muito fixe, sem dúvida, e vamos continuar a usá-lo. Mas pela primeira vez agora nesta disciplina vamos programar em Python, cenas fixes, não é? Eu espero que tenham recebido a minha mensagem de quarta-feira, não recebi nenhuma reação. Conseguiram instalar aquele software que eu pedi, meus meninos? Digam coisas. Okay? Sim, sim. Ok, boa. Muito bem. Muito bem. Portanto, nós na segunda parte da ficha vamos usar o Jupyter Notebook, que eu há bocadinho já tinha aqui um exemplo aqui à vista. O Jupyter Notebook é uma coisa muito boa porque nos permite, no mesmo documento, incluir código, executar o código, incluir o output desse código, incluir texto, inclusive com código em LaTeX, que pode servir como documentação, de tal maneira que nós até podemos, e isso é uma coisa que desde já fica aberto à consideração, quando for o caso, por exemplo, hoje eventualmente, ou não é nenhuma obrigação, mas o próprio Jupyter Notebook pode servir como uma alternativa a fazermos o relatório, em vez de escrever no Overleaf. Então, eu vou abrir agora só um bocadinho um notebook que estava aqui, que eu tinha aqui aberto já há pouco. Este texto é chamado Zen of Python, mas foi só para nós abordarmos. Eu vou só mostrar ligeiramente isto e depois daqui a bocadinho voltamos aqui ao assunto. Portanto, quando nós abrimos um notebook, tem este aspecto, abre uma página no browser com esta interface, composta por células onde nós podemos escrever código. Reparem que aqui em cima diz Code. Neste caso, este notebook, como aqueles que nos interessam, são para escrevermos, vamos usar Python 3, como foi usado na nossa disciplina de programação. Mas pode-se usar o Jupyter Notebook com outras linguagens de programação. Mas para nós interessa no caso Python 3. O que é que nós fazemos? Bom, nós podemos escrever aqui simplesmente código, por exemplo, uma coisa estúpida, só para ver, não é? Fazemos 2 mais 3. Se eu fizer Enter, eu posso escrever aqui várias linhas, mas se eu fizer Shift Enter ou Alt Enter, ele vai executar o código e dá uma resposta. Claro que isto é um exemplo muito estúpido, só para ver que funciona. Por outro lado, eu posso designar células, que vou aqui em cima, em vez de código, eu posso designá-las como Markdown. Markdown é assim digamos assim, um misto de HTML e LaTeX, vamos dizer assim. Como é que a gente escreve aqui? Escrevemos normalmente, por exemplo, posso escrever texto normal, não é? O teorema de Pitágoras, por exemplo. Águas, blá blá blá, depois posso pôr uma fórmula e simplesmente escrevo, ponho dólares e escrevo uma fórmula LaTeX normal, A ao quadrado, mais B ao quadrado, C ao quadrado, e faço Shift, C ao quadrado, faço Shift Enter e pronto. E cá tenho, portanto, eu posso escrever aqui um texto usando LaTeX se necessário para explicar qualquer coisa, posso ter outra célula a seguir onde ponho código e assim por diante, está bem? Por exemplo, isto, e eu posso guardar este documento, eu posso produzir PDF a partir daqui, eu posso produzir LaTeX, posso copiar ou produzir o código Python das várias células, etc. Dá para fazer imensas coisas. Vamos nos divertir muito a brincar com esta ferramenta. Ora bem, voltando à nossa ficha de hoje, o tema é números complexos. Números complexos. Como eu estava a dizer, vamos trabalhar com números complexos, primeiro no GeoGebra e depois em Python usando o Jupyter Notebook. Bom, portanto, os 2 primeiros exercícios são para fazer no GeoGebra, com
criar números complexos. Atenção, uma coisa que eu aviso já, que quando nós escrevemos isto, nós estamos a escrever aqui Z1 igual a mais BI, tem alguns avisos importantes. Uma é, como está aqui assinalado, eu não posso chamar um complexo Z, assim da mesma maneira que não posso chamar um número X ou Y, porque as letras X, Y e Z no GeoGebra representam as coordenadas do espaço, digamos assim, portanto eu não posso usar o nome Z, mas posso usar Z1 sem problema nenhum. Quando escrevo A mais BI, tenho que, como já aconteceu, por exemplo, no último caso, quando escrevíamos o K vezes U, temos que separar este B do I, senão ele pensa que B vai criar um slider chamado B, não é isso, não é? Nós escrevemos B, o espaço, ou B, multiplicar por I, para representarmos um número complexo. Como também aconteceu na última ficha, um número complexo vai corresponder a um ponto do plano e nós podemos representá-lo na sua forma algébrica, como número complexo, podemos representá-lo usando coordenadas cartesianas, ou seja, no fundo, parte real e parte imaginária, esses são o x e o y, e podemos representá-lo usando coordenadas polares, no fundo, corresponde o quê? À representação trigonométrica do complexo, como também falámos na última vez. Portanto, estes exercícios levam-nos a fazer estas experiências, digamos assim, com números complexos. Atenção aqui na linha E, isto pode parecer um bocadinho confuso, esta linha E está reduzida desta maneira por causa de algumas limitações que o GeoGebra nos impõe, tá bem? Portanto, a ideia aqui é mesmo, criamos nas primeiras linhas, criamos um complexo Z1, um complexo Z2, depois aqui criamos um complexo Z3, e aqui na linha E o que vamos fazer é mesmo isto que está aqui, vamos criar 3 novos complexos, W1, W2, W3, cada um deles vai ser igual ao Z correspondente. Tá bem? É mesmo para fazer cópias separadas daqueles números complexos, porque o GeoGebra não nos permite fazer determinadas operações quando os números estão representados, por exemplo, aqui em coordenadas polares, como aqui está o caso. Portanto, a ideia é simplesmente fazer cópias dos complexos usados anteriormente para depois raciocinar sobre eles em coordenadas polares. Ok, meus meninos, perguntas? Dúvidas ou angústias? Digam coisas. Está razoavelmente claro o que é que nós precisamos de fazer aqui no princípio? Criar números complexos na interface do GeoGebra, multiplicar números complexos, ver como é que se comportam as coordenadas dos complexos na forma polar, responder a esta questão que no fundo já está respondido, o que é que são as coordenadas polares, está bem? No fundo já respondemos isso antecipadamente. Bem, portanto, vão pondo as vossas questões e eu vou-vos deixar trabalhar. Daqui a bocadinho voltaremos a falar. Ora, relativamente ao Júpiter, como é que abrimos uma página? Ok, muito bem. Portanto, uma das maneiras mais fáceis é usar o Anaconda, depende ao fim e ao cabo da instalação que tem. Portanto, se na pasta do Anaconda provavelmente tem lá um íconezinho Jupyter Notebook, que é simplesmente fazer double clique e abrir. E ele vai abrir uma página no browser que vocês tiverem a usar. Eu não sei se... outra opção é usar um programa chamado Anaconda Navigator, que também vem instalado, mas eu não sei dependendo da instalação, pelo menos nas instalações dos laboratórios que nós temos na faculdade, a forma mais fácil era mesmo abrir a pasta do Anaconda e fazer double clique em Jupyter Notebook e ele arranca. Vamos lá ver se eu consigo mostrar. Se vocês tiverem um programa chamado Anaconda Navigator, eu vou-vos mostrar como é que ele fica. Marta, será que consegue partilhar o seu ecrã para eu poder ver o que é que se passa? Eu vou dar permissão. Eu dei permissão para partilhar o ecrã.
Ok, ora bem. Então a Marta já tem o Júpiter a correr. Ok, isto já, portanto, essa janela que estamos a ver já é a janela do Júpiter. Agora, simplesmente tem sobre o lado direito, eu não consigo. Espera lá, não consigo ver porque tenho aqui outras coisas a tapar. Tem um botão que diz New. New, exatamente. E agora escolho Python 3, exatamente. E pronto, já temos aqui um notebook aqui à nossa disposição. Professor, eu tenho uma dúvida. Força. Tem a ver com a conversão de coordenadas cartesianas para polares. Sim. Eu acho que nós fizemos isto na última aula, mas eu já não me lembro muito bem. Eu crio W1 e acho que depois tenho de usar o comando polar, não é? Ok, portanto, vamos criar aqui um complexo qualquer. Eu vou criar um complexo batata. Vale 2 mais 3i, para não comprometer com nada do que estamos a fazer. Portanto, tem aqui o complexo, não é? Agora eu posso, vou às configurações deste objeto. Configurações. E na parte que diz álgebra, eu aqui nas coordenadas posso escolher número complexo, coordenadas polares, coordenadas cartesianas. Ok, obrigado, professor. Como eu estava a Peço dizer há desculpa, pouco. Força, mais uma dúvida. força, Depois, força. como é que se converte de graus para radianos? Aqui o Ok. ângulo. O ângulo. Boa pergunta. Portanto, isso aí é nas preferências gerais, deixa-me cá ver. Nas preferências, disposições, não, configurações. Eu acho que é. Aqui está. Apresentação do ângulo. Não, peraí. Agora também tenho que ir à procura. Também não sei de cor. Unidade, é aqui, está bem. Portanto, nas preferências gerais eu vou recapitular. Portanto, se nós aqui selecionarmos aqui as configurações, esta última opção aqui de baixo, temos unidade de amplitude de ângulo, podemos mudar de grau para radiano. Obrigado. E já está mudando, já aparece o ângulo em radianos. Ora, Pilar pergunta se há problema em os ângulos aparecerem em graus. Não há problema, acho que nossa ficha não nos diz explicitamente se devemos usar graus ou radianos, mas como eu há bocadinho mostrei ao Guilherme, não é muito difícil a gente mudar para radianos se for o caso. Portanto, eu vou mostrar como é que a gente faz. Se nós selecionarmos aqui aliás, aqui na parte gráfica, se formos diretamente aqui às configurações, podemos mudar se quiser, não é obrigatório, não é? Vamos aqui às configurações. Professor, eu tenho aqui uma dúvida. Força. No ponto 2 da linha E, que tipo de relação é que é necessário estabelecer entre Z1 vezes G2 e Z1 e Z2? Portanto, o que é, se calhar comecemos por tomar consciência de o que é que são as coordenadas polares, ao fim e ao cabo, neste contexto. Outro nome para as coordenadas polares. O que é que nós estamos aqui a ver, efetivamente? O que é que são estas coordenadas que aparecem aqui? Tem o complexo W1, o que é este 1.97? O que é que ele é do complexo? Este ângulo aqui de 1 ponto não sei quantos radianos, o que é que ele é do complexo? De que é que estamos a falar? Em termos de Do números módulo e do complexos. argumento. Do argumento, exatamente, do módulo e do argumento. Tá bem? Portanto, que relação é que há entre estas coordenadas, módulo e argumento, dos complexos, quando nós os multiplicamos? O que é que acontece? Se eu multiplico dois complexos, se eu tenho dois complexos, eu até vou escrever, não é? Então, se eu tenho dois complexos com um módulo, vamos escrever aqui no próprio GeoGebra. Eu acho que agora, enquanto estou a escrever, não sei se vê, mas depois vê-se o que eu estou a dizer. Portanto, a questão é, se eu tiver dois complexos, vamos multiplicar por ρ2 vezes e elevado a i θ2, o que é que acontece? O que é que isto será igual?
Ainda não se vê, pois não? Não sei o que eu estou a escrever, pois não? Mas já se vai ver. Vê-se? Ok? Portanto, como é que eu, por outras palavras, como é que eu multiplico números complexos na forma... Como é que se chama isto nos números complexos? Forma trigonométrica. Forma trigonométrica. Então, repare, quando eu olho para este complexo aqui, W1, e escrevo como coordenadas polares, o que eu estou a dizer é que este é o módulo e este é o argumento. Está bem? E, portanto, a pergunta é, então, se eu multiplico, que relação é que há entre este módulo do W3, que é igual ao W1 vezes W2, ou Z1 vezes 2, que são a mesma coisa, que relação é que há entre este 4.55 e este 2.31 e 1.97? Como é que se relacionam estes números? Que operação é que está aqui a acontecer? Claro que estes valores que estão aqui são valores aproximados, obviamente, mas percebemos como é que se faz esta conta, não é? Como é que eu multiplico dois números complexos quando eles estão na forma trigonométrica? O que é que acontece? Posso facilmente obter a forma trigonométrica do produto. Duarte, está claro ou não? Sim, já percebi, obrigado. Ok. Professor, Sim? uma dúvida. Nós podemos, para algumas alíneas, tomar a representação dos números complexos, aquela fórmula que é módulo de Z1 igual a E elevado a I e depois o ângulo? Vamos lá ver. Não percebi exatamente o que é que módulo Z1. Módulo Z1, quando eu escrevo um Z1, por exemplo, nesta forma que está aqui no ecrã, se o meu Z1 for Rho1 vezes E elevado a I vezes θ1, Sim, sim. é? O Rho1 é o módulo do complexo e o θ1 Ok. é o argumento. Sim, ok. Pronto, era isso. Nós só estávamos a usar, a folha só nos dizia para usarmos as coordenadas na forma A mais BI e não nessa forma. Quer dizer, as coordenadas polares são dessa forma, mas... Pois, a questão é essa, precisamente. O objetivo é nós percebermos que podemos manipular o complexo na forma algébrica ou na forma geométrica. Eu tenho aqui o Z1 que está na forma algébrica, tenho aqui o W1 que é a mesma coisa que está na forma trigonométrica. Essencialmente, quando eu digo coordenadas polares ou forma trigonométrica, é essencialmente a mesma coisa. Portanto, o W1 que aparece aqui 1.97, ponto e vírgula, 1.04, pode-se perceber que isto é um complexo 1.97 vezes E elevado a I 1.04. É a mesma coisa. Então é só uma questão de estar representado aqui com um ponto e vírgula e um parênteses ou estar representado nesta forma que está aqui na folha em LaTeX, não é? Portanto, Ok, é a mesma coisa. obrigado. Aliás, é uma ideia que eu acho que é importante transmitir. Eu agradeço até por esta questão. É que há muito costume no ensino secundário de as pessoas distinguirem o número complexo e o afixo do número complexo, o ponto de R2 corresponde. Nós identificamos isso tudo, para nós é a mesma coisa. Tanto faz dizer que W1 é o ponto 1, não sei quê, como é o número complexo 1 mais não sei quantos I, como é o ponto de coordenadas polares 1.97. É a mesma coisa. Está bem? Identificamos, para nós é igual, tanto faz pensar de uma maneira como da outra, estamos a falar da mesma coisa, essencialmente. Professor, Sim? não entendi bem o caso dos ângulos trocados. Como é que nós devemos fazer para driblar estes ângulos que nos aparecem? Ok, então vamos lá ver. Se nós calcularmos aqui o argumento de 3J dá 90. Certo? Se eu calcular o argumento, por exemplo, de menos 3J, quanto é que devia dar? Devia dar 270. Como? Não percebi? 270. Não, peço desculpa, não consegui ouvir. 270. 270, ok. Devia dar 270, mas está a dar... Espera lá. Está a dar 90, não é mesmo? 90. Ok. Se eu fizer, por exemplo, menos 2 mais 2J dá 135. Mas se eu fizer menos 2 menos 2J... Ia ser menos 135, mas continua a ser 135. Continua a ser 135. Bom, se este é menos 135, então este aqui não seria 270, seria menos 90. Sim, certo. Está bem, então mais fácil assim mesmo. Se este devia ser menos 90, este devia ser menos 135 e outro qualquer, por exemplo, quando este por exemplo, 2 menos 2J, onde é que está? Está no
quarto quadrante, não é? Devia ser menos 45. Quanto é que isto dá? Dá 45. Então o que é que nós estamos a perceber? É que quando devia dar negativo, não dá. Ou seja, quando a parte imaginária é negativa, ou seja, quando está no terceiro ou no quarto quadrante, ele está a dar o resultado, mas sempre positivo, e devia dar negativo nestes casos. Certo? Sim. Ok? Então, quer dizer que o resultado não é sempre esta expressão que está aqui. Se a parte imaginária é positiva, isto está certo. Então vamos supor, se a parte imaginária for positiva, se a parte imaginária for positiva, então isto está certo, não é? Portanto, só temos que indentar aqui este return para... Certo? Certo. Else. Bom, else. O que é que nós nos reparamos? Ele não gosta de... Queria mais um. Para ficar bonito. Estava ali vermelho. Portanto, else o que é que deve acontecer? Bom, nestes casos devia dar menos isto, menos isto, menos isto. Então é só colocar o menos. Só colocar o menos. Não podes... Return menos isso. Ok. Menos isto. Exatamente. E agora, se demos o argumento menos 3J, menos 90. Depois menos 2J, menos 45. Ok. 2 mais 2J, 45. Tudo bem, mas está. Sim. Ora, o Leonor diz, neste caso, o argumento de 3 igual a menos 0, mas se, portanto, escrevemos maior ou igual a 0. Aqui, se aqui pomos maior ou igual a 0, Sim. podemos pôr. Porque, claro, qual é a diferença? A diferença é o que é que se faz no caso em que a parte imaginária é mesmo igual a 0. Mas no caso em que a parte imaginária é mesmo igual a 0, o resultado, o que é que vai acontecer? Bom, vamos ver. Se eu puser o argumento de um número complexo com a parte imaginária igual a 0. Por exemplo, o argumento de 5, quanto é que dá? Dá menos 0. Bom. Menos 0 é 0, não é? Se eu trocar aqui, o que é que acontece? Bom, no fundo, a diferença é se vai usar um caso ou outro para dar a resposta. Bom, neste caso é igual. Vamos ver um caso mais subtil. O caso mais subtil é este, é dizer, se for um argumento de um número real negativo, quanto é que isto dá? E aqui é que pode fazer diferença, efetivamente. Aqui é que faz diferença se nós pomos ali o igual ou não. No fundo, a diferença é se nós vamos fazer na nossa resposta vai de menos 180 a 180, neste caso o argumento menos 5 é 180 ou menos 180. Isso é que esta diferença é que vai se manifestar aqui. Neste caso ele diz que é menos 180. Porquê? Porque parte imaginária não é maior que 0, é igual a 0, portanto ele vai usar menos arco cosseno. E menos arco cosseno dá menos 180. Se eu pusesse ali igual, o que é que vai acontecer agora? Quando eu for calcular argumento de menos 5, a parte imaginária do menos 5 é 0, portanto vai usar vai dar o valor, vamos ver o que é que vai dar, não é? Em vez de menos 180, agora dá 180. Portanto, a diferença entre pôr ali maior ou igual é única e simplesmente no caso dos números reais negativos, se nós queremos que dê 180 ou menos 180. Já agora, uma outra questão. Se por acaso a gente, em lugar de querer que o argumento variasse de menos 180 a 180, se quisermos que ele varie de 0 a 360, também não é complicado. É simplesmente estes, em vez de dar um ângulo negativo, em vez de dar, por exemplo, menos 90, tem que passar a dar 270. Em vez de dar menos 45, tem que dar 315. Temos que somar 360 a isto. Também dá. Portanto, se eu fizer isto, agora o argumento de menos 5
dá 180, tranquilo. O argumento de 2 menos 2j, em vez de dar menos 45, vai dar 315, e sucessivamente. É tudo uma questão de opção. Se quer de 0 a 360, também não é difícil alterar. Estes ficam na mesma e estes são 360. Era assim, mas qualquer delas serve. É tudo uma questão de opção. Ok, obrigada. Professor, como é que eu E faço o tab em LaTeX? tab para... Sim, para colocar o texto para a frente. Bom, a minha sugestão é aquilo como eu escrevi há bocadinho no chat, é usar o verbatim e simplesmente usar mesmo espaços para indentar. Há pessoas que, quando indentamos código, há as pessoas que são fãs do espaço, há pessoas que são fãs dos tabs. Eu sou do espaço. Portanto, se eu quiser trabalhar num editor, isto aqui, esta coisa, são vários espaços e não tabs. Não é? Portanto, como é que a gente faz em LaTeX? Não sei se escrever. Eu aqui no Jupyter Notebook não dá, mas eu vou abrir uma coisa em LaTeX só para ilustrar. Vou abrir Portanto, eu para escrever aquele código no LaTeX, eu escreveria da seguinte maneira. Escreveria begin verbatim e depois punha aqui o código. Por exemplo, def hard z, 2 pontos. E agora meto espaço mesmo. Nas 3, if z ponto maior ou igual a 0. Depois 3, ou o que for, return arco sen de qualquer coisa. Não vale a pena agora estar a escrever tudo, não é? Portanto, só para else. Depois vamos ver o resultado. Return menos arco sen. Vamos ver o resultado disto. Eu sei, esta coisa. Agora já estão a ver. Portanto, escrevendo o código daquela maneira, ele fica bonitinho. Obrigado. Portanto, begin verbatim, escrevem tal e qual, até podem fazer copy-paste do código diretamente, não é? Não precisam estar a escrever novamente. Portanto, podem fazer copy de uma célula do notebook e fazer paste, põem dentro de um begin verbatim, end verbatim e sai todo bonitinho. Ora, entretanto, a Mariana pergunta, eu não tinha reparado, peço desculpa, vi agora, que dúvidas sobre a linha E2 do exercício 1. Então vamos lá ao exercício 1. Ora, E2 do exercício 1. Então, ora bem, portanto, o que é que nós temos? Temos dois números complexos representados em coordenadas polares. Representar em coordenadas polares é a mesma coisa do que de forma trigonométrica e, portanto, no fundo a pergunta é, se eu tenho dois números complexos na forma trigonométrica e multiplico, como é que eu multiplico? O que é que acontece? A primeira coordenada representa o módulo do número complexo. Multiplico dois números complexos. O que é que acontece ao módulo do produto? Como é que ele se relaciona com os módulos de cada um dos fatores? E a outra coordenada é o argumento do número complexo. Como é que se relaciona um argumento com os argumentos dos fatores? É essa a pergunta. Entretanto, a Inês também perguntou se no Júpiter se colocar I diz que não está definido e se colocar J resulta. É mesmo assim. Portanto, é mesmo assim. Em Python, nesta classe de números complexos que existe no Python, usa a letra J para representar a unidade imaginária. Portanto, se eu quiser representar um número complexo, 1 mais I, não escrevo 1 mais I, escrevo 1 mais 1J. Se quiser escrever 2 mais 2I, não escrevo 2 mais 2I, mas sim 2 mais 2J, porque é assim que o Python representa. Ok, meus meninos, eu vou desligar o vídeo, mas continuo aqui
Continuo atento às vossas dúvidas durante mais um bocado. Já passou o tempo da nossa aula, mas continuo por cá.